noite a todos. Hoje é dia 7/10/2024. Então vamos iniciar aí nossa aula de número 37. Então amanhã, nossa aula de número... Hoje é a aula de número 38. Amanhã a aula de número 39 a gente faz avaliação e a 40 a gente já encerra o curso, certo? Bom, pessoal, nós vamos concluir aquela apostila hoje, para a gente poder já eliminar, e amanhã, né, vocês já entram aí concluindo a avaliação. Eu vou liberar essa avaliação para vocês ainda hoje, né, porque de repente alguma pessoa, às vezes tem algum imprevisto no dia de amanhã, e aí, professor, às vezes eu deixo para liberar amanhã às 18 horas, aí às vezes a pessoa tem um tempo maior durante o dia e não vai ter tempo às 18. Então eu vou liberar essa avaliação para vocês, já vou deixar liberado hoje na sala de aula, porque aí vocês vão fazendo de acordo aí com o tempo de vocês, sendo que a avaliação é para amanhã, né, no caso das 18 às 22, certo? Mas se de repente você não vai ter condição de fazer das 18 às 22 e você tem condição de fazer às 14 horas, né, ao meio-dia ou pela manhã, aí você faz conforme aí o seu horário, né, e aqueles que não têm condição pode fazer das 18 às 22. Eu vou liberar ela hoje porque a gente precisa encerrar o curso e amanhã todo mundo tem que fazer. A gente tem que apertar no máximo aí para a gente entregar essa avaliação amanhã. Então eu já vou liberar hoje para não ter dificuldade para vocês, né? Para depois falar, professor, não deu tempo. Bom, então eu liberei 24 horas antes para dar tempo, para ajudar vocês, para que todos vocês façam, para a gente poder concluir o curso aí com sucesso, para não ficar nada pendente para trás, tá bom? Bom, encerramos, né, o processo eleitoral. Acredito eu que tem muita gente feliz e tem muita gente triste, né, porque feliz são aqueles que vencem, né, as suas disputas e triste aqueles que perdem, né, mas a vida continua e o que vale é respeitar as opiniões, né, quem brigou, brigou, quem não brigou, não briga mais, né, acabou o problema agora, acabou a briga, agora vamos, né, levar mais 4 anos aí, vamos torcer para que os eleitos façam uma boa gestão e que as nossas cidades possam ser prósperas com essa nova gestão, né, que acabou aí vai assumir, né, a partir de janeiro. Boa noite, Eline, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente poder fazer um apanhado rápido da nossa apostila aqui, tudo que sobrou, né, ainda falta muita coisa, então a gente vai fazer uma explicação mais abreviadas para que dê tempo da gente concluir essa apostila ainda hoje. Tempo muito seco, muito calor e eu tô um pouco resfriado, viu, gente? Então se às vezes a voz embargar por cá, me perdoe, porque eu tô um pouco resfriado. Misericórdia, hein, gente? Que coisa, rapaz. Esse fogo aí tá sendo um problema, viu? Tá pegando fogo para todo lado. Aqui próximo da minha região também, em Minas Gerais, pegou um fogo, mas tava uma fumaça, fuligem para tudo quanto que é lado. As queimadas têm judiado da gente, viu, esses dias aí. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos aqui falar um pouco mais
sobre esse tema, gestão de desempenho, para a gente poder encerrar mais essa parte, a gente poder concluir esse módulo. Então, vale a pena investir num software de gerenciamento? Sim. Tá? Então, a resposta é sim. Vale muito a pena a gente ter um software de gerenciamento, principalmente quando a gente fala da gestão de desempenho. A gente não consegue organizar isso na nossa cabeça, e se a gente for colocar isso em folha de papel, imagina que a gente tem 10 mil colaboradores e a gente vai ter que ter um caderno com 10 mil pessoas, anotações de 10 mil pessoas, ou formulários. Imagina o arquivo enorme de formulários que nós teríamos que ter para a gente poder armazenar a ficha de todos esses colaboradores. Para a gente poder ter acesso a essa informação seria muito difícil. Imagina um supervisor da linha de produção tendo que subir no RH para pedir, para verificar a ficha do colaborador para ver se dá para dar um aumento salarial para ele ou não. Imagina os transtornos que isso traria para uma empresa, né? Lógico que empresas menores, empresas familiares, comércio com 10 funcionários, 15, até uns 30 funcionários, a gente consegue fazer essa gestão de desempenho, a gente consegue fazer um controle desses colaboradores. Boa noite, Marilza. Boa noite aí todos os colegas que entraram por último. Sejam bem-vindos. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Então, pessoal, voltando ao nosso tema, ficaria muito difícil a gente conseguir ter um controle dessas informações. Quando é um número pequeno, a gente vai ali num arquivo, uma empresa com certeza não muito grande, a gente consegue fazer uma avaliação rápida. Porém, numa empresa com 10 mil funcionários, 5 mil funcionários, 6 mil funcionários, fica muito difícil a gente conseguir ter acesso a essas informações, e isso a gente perde tempo, né, e dinheiro. Quando a gente fala de um software, todas as pessoas, todos os gestores, digamos assim, têm acesso a essas informações. É lógico que são criados usuários para cada pessoa e cada um vai ter acesso a um determinado tipo de informação. Lógico que quando a gente fala de um software, ele não vai dar acesso geral para todo mundo. Então, cada pessoa vai ter o acesso que necessita e que precisa ter dentro desse software, dentro desse sistema. Então, é muito importante que a empresa tenha um sistema que aí a gente consegue fazer avaliação, a gente consegue acompanhar, e quando a gente precisa fazer uma busca desse funcionário, a gente digita o nome desse colaborador, ou a gente digita o ID do colaborador. As empresas grandes, né, ele tem o ID, que é um número de identificação. Então, cada colaborador ele tem um ID, né, ele tem um número de identificação. Então, quando a gente lança o número de identificação do colaborador, a gente já consegue ter acesso ali a toda a vida do colaborador dentro da empresa. Então, assim, é muito rápido para a gente poder avaliar esse colaborador, né? De repente, o colaborador chega lá no gerente, o gerente não tem conhecimento com ele, porque imagina, um gerente tem lá 300 funcionários sobre a gerência dele. Então, é muito difícil ele conseguir identificar as 300 pessoas, saber o nome, endereço, o que faz, qual é a função, é muito difícil, né? Geralmente, quando nós temos um gerente com 300 colaboradores, esse gerente tem 30 supervisores, digamos assim, ou 10 supervisores, cada um cuida de 100, mas geralmente é mais, né? É mais ou menos de 20 a 30 pessoas no máximo para cada supervisor. Então a gente faz uma divisão, então são vários supervisores ali cuidando de várias pessoas, aí tem uns coordenadores que ajudam também ali os supervisores para poder a gente fazer a descentralização ali. Então existe o organograma e tá todo a função de cada colaborador dentro do organograma, a gente consegue identificar melhor.
Não é o caso aqui, eu não trouxe porque não trouxe, né, um modelo de organograma para vocês, porque não é o nosso foco. O nosso foco é ter o software. Então é importante que se tenha o software para a gente poder ter informação. E aí sai o colaborador lá da linha de produção, né, dos 300, sai um, vai até o gerente, olha, eu quero um aumento salarial. Aí o gerente vai olhar para ele, já vai olhar para a identificação dele, vai puxar a ficha desse camarada. E ele vai ter acesso a toda a ficha desse camarada. Se ele é uma pessoa boa, se ele presta um bom trabalho, se ele chega no horário, né? Se teve que fazer algum tipo de correção na vida dele dentro da empresa, se ele teve alguns problemas, se não teve. Então ele tem todo o acesso. De repente é uma pessoa muito problemática e já chega reclamando do coordenador, chega reclamando do supervisor, chega reclamando dos colegas de trabalho, e aí você vai olhar lá, puxar a ficha do camarada, ele falta, chega atrasado, não justifica, e aí ainda quer um aumento salarial. E ainda se acha injustiçado dentro da empresa. Quer processar a empresa e por aí vai. Tem pessoas de todas as naturezas. Só um minutinho, pessoal. Vou aceitar alguém que está querendo entrar aqui na sala. E a gente já dá continuidade. Boa noite, Elisângela. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Então, pessoal, é muito importante ter um software, certo? Exatamente por conta das informações contidas nesse software. Principais recursos de um software eficaz. Aí nós temos a questão da personalização, transparência, objetividade, frequência. Dentro da personalização, deve ser personalizável para se adequar à estratégia de gerenciamento, tanto quanto a relação da performance de equipe quanto dos departamentos e organização. Quando a gente fala ele precisa ser adaptável, ou seja, cada colaborador que vai usar esse sistema precisa ter um usuário. E o usuário desse colaborador vai dar acesso a informações que esse colaborador precisa saber. De repente eu tenho um coordenador que lança informação no sistema, só que o coordenador não pode ter acesso a algumas partes do sistema que são gerenciais. Então ele não vai ter esse acesso. Por exemplo, nós temos um software, é um sistema muito grande, esse sistema chamado SIGA, é um sistema do governo estadual. Então o SIGA, ele é utilizado por todos os professores da rede, da Secretaria de Retomada, né, quanto do SEDU. E aí o que acontece? O SIGA, todos os alunos da rede estadual estão no SIGA. Todos os alunos dos cursos de qualificação profissional estão no SIGA. Cada professor, seja concursado, contratado, seja do Estado, seja terceirizado, todos nós temos acesso ao SIGA, né? E aí eu tenho um acesso para fazer o lançamento das aulas de vocês. O acesso meu me dá permissão para lançar as aulas, lançar a avaliação e lançar as aulas, né, cotidianas, no caso os temas que a gente aborda aqui na nossa sala de aula. Todos a grade curricular do curso de vocês é eu que lanço lá no sistema. Então, quando vocês pegarem o certificado, toda aquela grade curricular foi eu que fiz os lançamentos do sistema. Então, eu tenho um acesso dentro do SIGA. O meu acesso me permite utilizar algumas ferramentas. A minha coordenadora, ela tem um acesso mais abrangente, porque o acesso que ela tem, ela consegue verificar como que está todas as turmas, como que os professores estão movimentando dentro do SIGA. Aí nós temos o diretor da empresa, né, o diretor lá do Cotec. Ele consegue ter um acesso ainda mais amplo, porque ele consegue ter acesso a informações privilegiadas, informações referente ao Cotec Luiz Humberto de Menezes, tá?
referente aos outros COTECs, ele não tem, ele tem só do COTEC Luiz Humberto Menezes. Aí ele tem algumas informações da instituição no geral, em alguns dados no geral. Então, cada um tem um acesso dentro do sistema. Por isso que ele tem que ser adaptável. Então, se eu tenho um coordenador e eu preciso colocar ele, eu preciso criar digamos, uma janela para ele, ou uma porta para ele, para que ele possa ter acesso a algum tipo de ferramenta. Porque geralmente o primeiro contato com o colaborador é do coordenador, o cara que está lá na ponta. Então o coordenador pega as informações, lança no sistema. Automaticamente o supervisor já vai ter acesso a essas informações. Da mesma forma o gerente, da mesma forma o RH. Então todo mundo tem acesso à informação. Porém, de repente, o coordenador ele consegue inserir algumas informações, mas ele não consegue fazer mudanças. Por exemplo, ele cometeu um erro na hora que ele lançou lá no sistema. Então ele precisa pedir que o supervisor faça a correção para ele. Olha, eu fiz algo errado aqui, porque ele não vai conseguir depois ir lá e refazer. Né? Igual vocês têm, nós temos as turmas de vocês. Cada turma, cada módulo que abre para vocês fazerem, igual agora a gente está no módulo gestão de desempenho. O módulo anterior já fechou, eu não tenho acesso a ele mais. Então, quando a gente estava falando de cultura organizacional, o módulo cultura organizacional não aparece para mim mais, já está fechado, já está concluído. Toda vez que a gente conclui um módulo, a minha coordenadora vai lá, tira aquele módulo e coloca o outro que está em aberto. Então eu tenho acesso só ao módulo que está em aberto. Eu consigo fazer mudanças nesse módulo até o dia que a gente encerrar a nossa última aula. 2 dias depois, minha coordenadora já foi lá e tirou ele do meu acesso. Eu já não tenho acesso mais à turma. Então acabou o meu acesso. Agora, quando vai iniciar outra turma, aí eu começo a ter acesso a essa nova turma e o primeiro módulo, depois o segundo módulo, depois o terceiro módulo e assim sucessivamente. Se eu precisar fazer uma correção lá no módulo que a gente trabalhou a parte de cultura organizacional, eu preciso pedir uma autorização da minha coordenadora, ela tem que mandar um ofício para Goiânia para pedir a liberação, solicitar para fazer alguma correção. Então é bem burocrático, né? Porque eles querem saber por que a gente quer abrir o módulo novamente para fazer correção. Qual é o tipo de correção? Né? Então eles querem saber tudo, exatamente para não ter fraude dentro dos cursos de vocês, para não fraudar. Né? Ah, o professor certificou pessoas que não participaram. Não pode, né? Então eles estão o tempo todo nos fiscalizando para saber se a gente está fazendo com transparência ou não. Isso tudo porque nós temos o que? Um software muito eficiente. Nós temos um sistema criado e rastreado para que a gente possa conseguir elaborar todo esse esquema. Quando eu lanço a aula de vocês, por exemplo, hoje à noite, terminei de lançar a aula de vocês no sistema, lá em Goiânia já está todo mundo sabendo, já tem acesso. Quando é amanhã, se eles fizerem uma auditoria, eles vão saber que as aulas de vocês foram lançadas, quais foram os alunos que participaram, então eles já têm acesso a exatamente tudo. Por isso que é importante a gente ter um software. Imagina manter todas essas informações numa planilha de papel, ficaria quase que impossível. De organizar. Transparência deve ser capaz de eliminar viés, injustiças e a própria confusão que o gerenciamento desestruturado costuma causar na cabeça de gestores e funcionários. Transparência, eliminar as injustiças. A gente precisa manter transparência dentro do processo. Não mesmo que eu tenha um software,
a gente precisa trabalhar com muita eficiência para eliminar injustiça. Pode acontecer, por exemplo, de chegar no final do mês e você receber R$ 200 a menos no seu salário. Isso é muito bom, David. Por exemplo, você pode receber R$ 200 a menos no seu salário. É uma injustiça, né? Isso pode acontecer se alguém fizer um lançamento errado, né? Digamos que um dia a pessoa lança lá uma falta para você. Ou na hora dela fazer a correção do seu cartão ponto. Às vezes por conta do sistema ter tido uma falha. Ou você passou o cartão, não registrou. Você ganhou R$ 200 a menos. E aí tem pessoas que não têm o costume de acompanhar para saber se está tudo certo, né, se ela recebeu certo e tal. E aí, assim, fica no prejuízo. Então, para que isso não ocorra, a gente precisa ter responsabilidade com os lançamentos e transparência nos dados ali oferecidos. Objetividade. Deve ser capaz de oferecer métricas objetivas, nas quais os gestores possam basear suas avaliações de desempenho. Tudo nessa vida, quanto mais objetivo for, melhor é, mais tempo a gente ganha. O sigilo, isso aí, David, muito importante, né? Os dados dos nossos colaboradores precisam ser protegidos, né? Tanto é que a instituição, por exemplo, o Cotec, ele não nos dá acesso, né, a muitas informações, principalmente as informações de vocês, né, CPF, identidade. Então é muito bem preservado essas informações, né? Só o pessoal da secretaria que tem acesso, e é um acesso muito restrito, né, ali ao secretário. Então os documentos de vocês ficam muito bem guardados. Sigilo, né, segurança. Imagina aí a documentação de uma empresa, fórmulas, né, que são armazenadas e guardadas a 7 chaves que ninguém pode saber. E isso fica no sistema. Frequência. Deve permitir feedbacks contínuos e classificações periódicas dos funcionários, geralmente trimestrais, semestrais ou anuais. Essa frequência ou essas informações, igual eu falei para vocês, o meu gerente ele tem acesso a informações privilegiadas. Então ele consegue entrar no sistema e ver ali as metas, os mapas das metas que foram ou não cumpridas. Então ele tem acesso aos gráficos e lá mostra todos os dados. No caso para permitir os feedbacks, aí ele analisa os dados, aí ele faz uma reunião e fala, gente, nós precisamos cumprir com a nossa meta, a gente precisa formar 30 turmas, nós estamos, né, com a nossa meta aí precisando, estamos sufocados, nós batemos só 60% da meta ainda. Então ele vem, traz o feedback ali da análise que ele faz e a gente vai trabalhar para a gente cumprir com essas metas. A empresa não é diferente, qualquer empresa vai ter esse feedback também. Bom, aqui nós temos, né, recursos específicos. As características listadas acima são fundamentais para todo software de gestão. Pode ser considerado, de fato, uma ferramenta de gestão. Mas como isso converte em suas funcionalidades? Ou seja, de que forma essas diretrizes são aplicadas na prática quando fazemos o uso de um software de gestão de performance? Bom, nós temos alguns pontos aqui, né, importantes. Definição da dinâmica de metas, que é o primeiro ponto. As metas dos funcionários devem estar alinhadas com as metas da organização. Metas. E as metas estão inseridas no software.
e o software vai me dando os gráficos de como estão sendo cumpridas essas metas. Para o gerente da empresa fica muito fácil avaliar, porque ele já tem, né, ali na palma da mão dele os gráficos referente às metas que devem ser cumpridas. Então ele já dá uma olhada rápida, ele já consegue identificar se as metas estão, se nós estamos caminhando ou não, né, se as metas estão sendo cumpridas ou não. Essas metas têm que estar bem definidas, né, questão bem alinhadas com a funcionária empresa. Avaliação contínua de desempenho. Nós já falamos bastante, né, sobre essa avaliação, como deve ser feita. Essas avaliações têm que ser feitas, têm que ser lançadas no sistema, porque aí o sistema vai gerar informações que vai trazer resultados positivos ou negativos. Ferramenta de reconhecimento, né, o software deve contar com uma plataforma que os gestores tenham chance de reconhecer bons desempenhos dos seus colaboradores. A questão do reconhecimento é muito importante dentro das organizações. E se as informações estiverem lançadas corretamente, a gente vai ter com transparência os dados para que a gente possa fazer também a questão do reconhecimento dos colaboradores. Avaliação 360 graus. Nós falamos, né, dessa avaliação, que são ferramentas usadas para obter informações mais completas possíveis sobre o desempenho de colaboradores, unindo as perspectivas complementares. Oi? Alguém falou? Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, professor. Ótimo, maravilha. Como já mencionamos anteriormente, né, é importante que o feedback venha de várias fontes e um dos conceitos da avaliação 360 graus sendo usados no nosso ponto de vista é essencial. Só um minutinho, pessoal. A garganta tá meio seca aqui. Desculpa aí, gente. Vamos continuar aqui. Esse é um dos conceitos da avaliação 360 graus, sendo do nosso ponto de vista essencial para uma boa gestão de desempenho eficaz. Você poderia perguntar, mas por quê? Bom, porque isso reduz significativamente a evidência de julgamentos evidenciados e alguns preconceitos que podem surgir na avaliação proveniente de apenas uma pessoa. A ferramenta deve ser capaz de oferecer a opção de coleta de feedbacks de vários colegas, gestores membros de outras equipes e até mesmo, em alguns casos, de clientes mais próximos. A diversificação de opiniões é um ponto-chave para uma saudável coleta de dados. Isso é quando eu faço essa coleta de dados, né, com alguns colaboradores e não só o coordenador, mas de repente coloca um secretário, coloca outras pessoas para fazerem também essa avaliação, coloca uma pessoa de RH para fazer essa avaliação, para que no final das contas o sistema possa dar ali uma avaliação, possa trazer, né, algumas evidências que podem evitar julgamentos evidenciados, né, de preconceitos. Avaliações múltiplas. Imagine que você é um gestor ou líder de RH e precisa responder uns questionários sobre o desempenho de 5 funcionários. Olha só, imagina você, né, tem que responder rapidamente ali, falar sobre 5 colaboradores seus do RH e como você vai fazer isso de forma rápida e eficiente. Se não tiver um software, já era, você vai sofrer bastante até você buscar informações desses colaboradores,
né, você conseguir colocar isso num papel, fazer um rascunho para você falar. Se você já tem um software, essa avaliação fica muito mais fácil. Fica mais fácil você ter o resultado dessa avaliação. Vai ficar mais fácil você falar desses colaboradores. Vamos aqui um pouco mais à frente. Rodada de indicações. Seguindo a linha de avaliação 360 graus, em que muitos colaboradores avaliam uns aos outros, uma boa funcionalidade é a rodada de indicação. E é isso. Na rodada, nada mais é do que uma distribuição customizável de quem avalia quem, ou seja, a possibilidade de criar um bom quadro de avaliadores e, de repente, poder alterar esse quadro para ficar ainda melhor. Imagina que o Anselmo, a Beatriz e a Carolina vão avaliar o Denilson, a Érica e o Fernando, todos do mesmo departamento. Mas eles perceberam que a Carolina conhece muito pouco o Fernando, que acabou de entrar, e conhece bastante o Gustavo, que será avaliado numa outra rodada, por outras pessoas. Já o Gustavo conhece bastante o Fernando, e vice-versa. Logo, eles decidem substituir essa avaliação por uma mais inteligente. Em vez de Carolina avaliar o Fernando, ela avaliará o Gustavo, e este avaliará o Fernando, seu colega de longa data. Percebeu? O quadro de avaliações precisa ser personalizável, dependendo das necessidades do momento. As avaliações precisam fazer sentido. E se for preciso buscar alguém diferente, mesmo quando esse alguém pertence a outro departamento, deve ser possível fazer a troca. O software tem de coletar dados que façam sentido e não simplesmente dados. Entenderam a importância dos dados que são coletados, a importância desses dados e como eles são coletados e como eles são inseridos no software? Não adianta nada eu pegar dados aleatórios, avaliações aleatórias de possibilidades e lançar no software, não vai dar certo. Tem que ser realidade, tem que ser uma coisa real, tem que ser dados reais, porque aí a gente vai ter, né, no final, resultados reais também, não fictício. Ferramenta de monitoramento da evolução de projetos. A gente sempre tira, né, um pouquinho de sarro das planilhas, não é? Porque muitos ainda acham que somente com planilhas vão resolver todos os seus problemas. Claro que não. Mas também podemos destacá-las como completo. Não podemos descartá-las por completos, tá? Pelo contrário, elas são importantes. São recursos visuais, matemáticos, muito acessíveis e fácil de usar. Portanto, um bom software de gestão deve contar com um quadro ou uma planilha de metas que ajudam a monitorar como os funcionários usam o seu tempo e também se suas ações correspondem à produção e aos resultados esperados. As planilhas, né, as planilhas aí do Excel são muito boas, porém o software ele é muito mais eficiente, né? E por ser eficiente, por ser um sistema de inteligência artificial, e ele consegue processar os dados e trazer números, fica fácil, facilita a nossa vida. Facilita, por que que facilita? Porque no passado, ainda muitos fazem isso, né? Muitos utilizam as planilhas. A gente tem que fazer o passo a passo, tudo manual. Então isso demanda tempo, né? E saberes. Não é qualquer pessoa que consegue desenvolver uma planilha no Excel. Não é qualquer pessoa que consegue inserir fórmulas, né? Desenvolver ferramentas, gráficos. Tem que ter um certo conhecimento para conseguir fazer isso. O software ajuda muito. Por quê?
O software já tem os campos, né, onde a gente vai lançar as informações. Por exemplo, as aulas de vocês, né, quando eu faço os lançamentos diários, aparece lá as 4 aulas, já com todo o conteúdo organizado. Depois que eu faço os lançamentos, eu vou lançar a frequência, já aparece o nome de vocês, e aí eu vou lançar se, tá, né, se vocês estão frequentes, ou se é falta, ou se vocês estão presentes. Então é falta e presente. E aí eu faço os lançamentos e já fica tudo lá armazenado na plataforma, no site. Toda vez que a gente precisa verificar essas informações, a gente entra lá e verifica as informações. Então é muito fácil, é muito prático e é muito rápido. Claro que não são planilhas puras e desprovidas de automação. Vamos aqui um pouco mais, então a gente não despreza as planilhas, porém as planilhas, né, num tempo aí futuro, elas não vão deixar de existir, mas vão diminuir bastante. Até porque, às vezes, por exemplo, no meu dia a dia, né, nos meus corres aqui, eu uso planilhas. Por quê? Eu não tenho condição de bancar um software. Não fica barato a gente ter um software, né? Isso é bom para empresas que já têm uma estrutura ali bem formada. Eu até vejo assim, 30 funcionários para cima já compensa, né? Porque aí já vai ter uma receita muito boa também. Comparação de desempenho. Essa comparação a gente pode fazer uma gestão de desempenho com os nossos colaboradores durante o ano de 2024 e a gente pode comparar com o ano de 2023 para a gente verificar se teve uma melhoria ou não, certo? Isso seria a comparação de desempenho. E a questão também do software vai ajudar muito a gente a fazer essa comparação, porque lá a gente tem gráficos, né? E a gente verificar as informações nos gráficos fica mais fácil para a gente comparar os números. Lembretes e notificações automatizados. Imaginou você ter que lembrar de tudo, né? Ah, eu tenho que ir ao dentista no dia 29 do 10 às 15 horas. Então, dia 29 do 10 às 15 horas eu tenho que ir ao dentista. E aí se passam, né, vários dias. Passa o dia 29, dia 30 e nada. Aí eu esqueci. Porque nossa cabeça é limitada, a gente não consegue guardar tantas coisas. Se você vai para uma agenda manuscrita, aí você tem que estar olhando a agenda ali todo dia e hoje em dia a gente parece que a gente não quer mais carregar uma agenda. Mas aí a gente vai para as notificações automatizados. E a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, né? Você pode usar aí, né, o seu Google, calendário do Google, né? Tem um calendário também do Hotmail. Enfim, são várias agendas digitais que você pode estar usando para fazer essas anotações. No caso dos softwares ainda é melhor, né? Porque a gente tem um computador, a gente tem um software, a gente pode fazer esses lembretes e o próprio sistema vai nos lembrando, porque a gente vai estar lá na frente do computador todo dia. Como se a gente falasse assim, no nosso particular, nosso aparelho celular está na nossa mão todo dia. Então hoje a gente usa o cartão celular, a gente passa o Pix, a gente usa a conta, a gente usa a carteira de habilitação digital, o documento digital, tudo é digital. Então eu não preciso de nada físico mais. Tudo está no meu aparelho celular. Porque o aparelho a gente não esquece. É incrível, né? Ninguém esquece o aparelho. Ele esquece a carteira, esquece o dinheiro, ele esquece a mala para trás, mas o celular, esse ele não esquece, não. Eu vejo algumas pessoas dizendo, se eu ficar sem meu telefone eu morro. Misericórdia, o negócio tá feio, né? Eu ministro aula para alguns adolescentes e aí eles falam assim, meu telefone
é minha vida. Eu guardo ele com a minha vida. Eu não posso ficar sem meu telefone. Falei, misericórdia. Na minha época de adolescente, nem telefone tinha aí, ninguém morreu, né? Mas fácil não, né? Então é difícil esquecer o telefone. Então por isso que as pessoas utilizam mais os telefones. Segurança dos dados. Até o David, né, falou aí sobre essa segurança anteriormente. Os dados individuais sobre os funcionários, estando num nível tão profundo, precisam ser muito bem protegidos. Então, dados, gente, se você trabalha em uma empresa ou se você tem acesso à informação privilegiada, principalmente dados, tome muito cuidado com isso, viu? Isso dá processo, dá cadeia. Então, o software tem que ter uma segurança muito boa para que não tenha invasões de privacidade, onde pessoas vêm, né, com más intenções para roubar os dados dos colaboradores. Então, a segurança é primordial. E quais os processos de gestão não podem ser automatizados? A gestão de desempenho é um processo orientado para as pessoas. Porém, mesmo em soluções tecnológica não consegue evitar por completo aquelas conversas difíceis. Às vezes elas são simplesmente necessárias e os gestores devem cumprir com seu papel e fazê-las acontecer. Embora alguns feedbacks possam ser desagradáveis, quando completados com dados objetivos oferecidos por robusto sistema de gestão, eles se transformam em discussões honestas ou até mesmo em sessões de coaching. Além disso, esses dados também ajudam a eliminar preconceitos implícitos. Com o tempo, funcionários terão a sensação correta, diga-se de passagem, de que estão sendo avaliados séria e objetivamente. Ou seja, quando a gente fala quais processos de gestão não pode ser automatizado, a conversa, o feedback, né? Eu lembro que quando eu trabalhava lá na Perdigão, aí às vezes os colaboradores, o gerente chamava, né, para o feedback. Quando o funcionário vinha sorrindo, eles falavam que era feedback. Quando o funcionário vinha triste, eles falavam que era feedback. Peão não é fácil, né, gente? E a turma fazia a maior farra. Quando via sair triste lá da sala do gerente é porque o negócio não tinha sido bom. Alguma coisa ruim tinha acontecido por lá. Era chamada de atenção, né? Já aconteceu isso em alguma empresa aí que vocês trabalhavam? Com certeza. Sim, já aconteceu. Com certeza. Então, pessoal, tem que ter, né? Não tem jeito. A conversa tem que acontecer, seja ela boa ou ruim, né? Seja para elogiar ou seja para confrontar, né? Mas quando a gente tem um sistema de gestão muito bem organizado, aí a gente já chama, né, o funcionário e a gente vai mostrar dados para ele. Olha, eu tô com a sua ficha aqui em aberto. Dia 20 você chegou 8 horas da manhã. Deveria ter chegado às 7. No dia 15 você chegou 7h30 da manhã. Você deveria ter chegado às 7. No dia 28 você chegou às 7h40. Você deveria ter chegado às 7. Quais são as suas justificativas? O que eu posso fazer para te ajudar? O que está acontecendo? Por isso é que ele fala, né, que quando a gente tem dados na palma da mão, informações, a conversa pode ser uma conversa boa. Até fala que a conversa pode ser honesta, né? Transformar em discussões honestas. E até ele diz assim, ou até mesmo sessões de coach, que é aquela questão do aconselhamento.
É você sentar ao lado de uma pessoa que vai te aconselhar, que vai te orientar para que você possa fazer o que é certo. E uma conversa agradável pode até ajudar esse colaborador a entrar no trilho, começar a fazer a coisa certa. Se eu não tenho dados na minha mão, como que eu vou fazer esse tipo de questionamento com esse colaborador? Como que eu vou conversar? Como que eu vou mostrar para ele que eu estou certo ou estou errado? Tem jeito. Melhores práticas de gestão de desempenho. A única maneira de garantir o sucesso da gestão de desempenho é tratá-la como um processo fluido e com constante evolução por meio de 3 práticas altamente reconhecidas. Primeira, uma estratégia de gestão de desempenho bem projetada. Algumas das principais questões de um plano de gerenciamento bem elaborado bem elaborado são, né? Com que frequência o desempenho dos funcionários será avaliado? Trimestralmente, semestralmente ou anualmente? Que abordagem seguirá uma conversa de feedback? Qual será a abordagem pós-feedback e o sistema de avaliação? E também não devemos esquecer aqueles pequenos feedbacks que são fornecidos pelas pessoas mais próximas do trabalho. Essas informações ajudam a fazer melhorias constantes e permitem aprendizado do fluxo de trabalho. Novamente, isso é possível com o uso de uma ferramenta de gerenciamento no desempenho automatizada que permite definir metas, modificá-las e comunicar as suas mudanças em movimento. Dessa forma, vamos confirmar o óbvio. Nenhuma reunião desnecessária é necessária. E os funcionários podem modificar o seu plano de trabalho e estratégia de acordo com as metas, né, que você atribuiu. O segundo, letra B, uma cultura de comunicação aberta e eficaz. O monitoramento contínuo é um jeito de iniciar conversas sobre os problemas dos funcionários. Um sentimento negativo ou mau desempenho podem ser resolvidos apenas quando a comunicação é aberta e transparente. Comunicação é tudo, gente. Se a gente não tem uma boa comunicação com os nossos colaboradores, a gente vai ter problema sério. Desculpa aí, gente. Estou bebendo água aqui porque a garganta secou de novo. Então, uma boa comunicação se faz necessário, né, em todos os relacionamentos. Comunicação aberta, eficiente. A cultura da comunicação é responsabilidade de toda a organização. Quando nós falamos, né, da comunicação, nós falamos também um pouco sobre isso lá na cultura organizacional, a questão da comunicação, da boa comunicação, de como é passado as informações para os colaboradores, como que nós passamos as informações para as pessoas, né? Como as pessoas estão recebendo essas informações, elas estão chegando no ouvido das pessoas como devem, as pessoas estão compreendendo, né? Eu sempre costumo frisar muito, olha, você está compreendendo? Sempre falo para vocês, vocês compreenderam? Né? Tá tudo bem? Tá dando certo? Por quê? Às vezes a minha comunicação não está alcançando o objetivo, ou seja, às vezes você não está compreendendo e aí eu preciso melhorar essa comunicação. Tenho que criar algumas estratégias para poder transmitir a informação de forma mais clara e mais objetiva. Por isso que eu adotei para a minha vida sempre métodos de maior facilidade de compreensão. Às vezes eu vejo algumas pessoas ministrando, não que eu seja contra, nunca, jamais, mas eu já participei de algumas palestras, né, com algumas pessoas que eles eram tão cultos que eu não conseguia compreendê-los, né, por conta das suas palavras, das conjugações dos verbos, e eu não conseguia entender o que a pessoa estava querendo transmitir.
Então eu já participei de palestra dessa natureza e eu saí dali com muitas dúvidas referente ao que o interlocutor estava tentando passar. Exatamente por conta dele ser muito culto e eu não conseguia acompanhar. Talvez eu era um dos que era meio leigo, né? E no final muita gente saiu dali querendo saber mais sobre muitos temas que foram abordados porque ficaram na dúvida, porque não conseguiram entender o que ele estava falando. Então eu tento simplificar da melhor forma possível para que tenha uma compreensão um pouco mais clara por parte de quem está recebendo a mensagem. Eu não gosto de complicar demais as coisas, não. Eu gosto de levar assim meio descomplicado, porque aí a gente consegue atingir todos os públicos, né? Porque aquele que é mais culto vai entender e o que é menos culto vai entender da mesma forma. Então a gente consegue interagir com todas as pessoas. E eu também sou assim. Eu gosto de coisas mais simplificadas. Eu não gosto de complicar as coisas, não. De vez em quando eu vou conversar com alguns amigos e eu falo, não, descomplica um pouco, porque você está complicando muito a minha vida. Fala um pouco assim, um pouco de forma mais objetiva para eu entender, porque senão não vai sair nada aqui não. Uma vez eu tive um diretor de uma empresa de seguros que eu trabalhava, e aí o cara chegou conversando comigo e tal, ele começou a falar, né, um vocabulário assim, pra lá de culto mesmo e tal. Aí eu falei pra ele, cara, seja mais direto comigo, seja mais transparente. Conversa comigo igual você conversa com seu pai e sua mãe, que eu vou te entender perfeitamente. Aí ele deu um sorriso assim, então tá bom, cara, me desculpa. Eu falei, não, beleza. Aí ele começou a conversar de uma forma assim mais tranquila comigo e a gente conseguiu chegar no consenso. Bom, vamos aqui, né? A comunicação transparente também inclui compartilhar com os funcionários exatamente o que se espera dele. Bom, a gente precisa saber de forma bem clara, objetiva, transparente, o que a empresa espera da gente. Ah, eu vou trabalhar dentro de uma empresa e eu não sei o que eles querem comigo. Eu não sei exatamente onde que a empresa quer que eu execute a minha função, como que eles querem que eu execute a minha função, o que eles querem que eu faça. Falta de transparência. Então a gente tem que saber o que a gente deve fazer. A gente tem que saber o que a empresa espera de nós. Porque aí a gente vai tentar fazer, né, ali o possível para atingir o objetivo da empresa, para conseguir atingir ali o que a empresa espera de nós, certo? Treinar os funcionários para alcançar o potencial máximo por meio de metas variáveis. Fornecer feedbacks orientados, nunca genéricos. Ou seja, o feedback ele tem que ser bem direcionado, né? Não pode ser uma coisa genérica. O que é uma coisa genérica? Ah, o mesmo feedback que eu dou para o João, eu dou para Maria, para Maria Joaquina, para Elisama, para Rosângela. E eu dou o mesmo feedback para todo mundo. Receitinha básica. Paracetamol e dipirona. Ou dipirona e ibuprofeno. Não. A gente tem que é um feedback para cada um. O feedback não é igual para todo mundo, não é uma coisa assim. Tem que ser muito bem orientado. Qual que é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Eu estou chamando o João na minha sala para fazer um feedback, por quê? Qual é o objetivo desse feedback? Ah, eu vou orientar o João a respeito da sua conduta com a empresa. Ou seja, João está chegando atrasado. João não pode chegar atrasado. O que está acontecendo com o João? Preciso saber para eu poder orientá-lo, para eu poder ajudar. Então eu já vou fazer um feedback orientado. Revelar as recompensas para o cumprimento das metas bem-sucedidas. Vai cumprir meta? Vai. O que vai ser a recompensa?
Se não tem uma recompensa para cumprir meta, quem que vai querer cumprir meta? Quem que vai sangrar para poder cumprir meta? A gente sabe que toda meta para ser cumprida, a gente tem que dar o nosso melhor, o nosso máximo. A gente tem que, às vezes, desdobrar para poder cumprir meta. Se não tem uma recompensa, isso vai acontecer? Imagina você ir para as Olimpíadas para correr 30 quilômetros para não ganhar nada. Só para chegar lá no final e dizer assim, você ganhou! Agora pode voltar para sua casa. O cara ia lá lutar judô lá para não ganhar nada. O cara ia lutar boxe, sair de lá com a cara quebrada, uma sobrancelha arrancada para não ganhar nada. A orelha toda amassada, a orelha fica enorme assim de grande, para não ganhar nada. Não, a gente ganha. Toda meta tem que ter recompensa. Se não tiver, ninguém vai querer sangrar para poder cumprir meta. Isso tem que ser revelado também. Monitoramento contínuo. A gente tem que ter a questão do monitoramento, ela é muito... A gente tem que ter esse monitoramento. Se eu colocar as metas e não monitorar para saber se está sendo cumprido ou não, a gente não vai conseguir. Ou seja, e outra, o colaborador, ele quer saber como que está, se ele está conseguindo ou não, se ele conseguiu melhorar, se ele conseguiu crescer. E a gente tem que ter esse monitoramento e feedback, monitoramento, feedback, monitoramento, feedback, o tempo todo. Senão não vai acontecer. Gestão tradicional saiu de moda? As empresas de hoje devem esquecer o sistema tradicional de gestão de desempenho. Estamos no século XXI, época em que as tecnologias de digitalização já consolidam como mecanismos corriqueiros de simples acesso do dia a dia. Notebooks, celulares, tablets, internet, dados na nuvem, inteligência artificial, tudo tem convertido para a automação de serviços visando agilizar os processos, melhorias e resultados. Tem como, né? Eu conheço alguns amigos que trabalham dentro da empresa, eles não estão usando nem rádio mais, já estão usando o celular. Deu algum problema, me liga, manda um zap. Né? Antigamente tinha que ser o rádio lá, o tempo todo passando rádio para um, passando rádio para outro. O cara já liga no WhatsApp mesmo. Como é que tá aí o processo? Filma aí e manda para mim. Como está o funcionamento? Filma aí e manda para mim. E aí vai acompanhando, funciona dessa forma. É lógico que tem alguns locais dentro da empresa que não dá para usar um telefone. Né? Mas se é possível usar um telefone, a gente vai usar esse telefone e vai desfrutar aí das novas tecnologias. Bom, pessoal, é isso. Né? Nosso horário aqui já foi. E alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Vocês são demais. Ô, povo inteligente. Pessoal, vou liberar para vocês a avaliação, tá? Encerrando a aula aqui, eu já vou liberar a avaliação de amanhã. Lembrando que amanhã é dia de avaliação, tá bom? Eu só vou liberar hoje porque eu acredito que alguns de vocês, o brasileiro tem alguns que gosta de adiantar as coisas, né? Que gosta de ficar livre logo. Então eu já vou liberar para vocês essa avaliação, porque na quarta-feira a gente precisa encerrar e eu preciso que todos tenham feito a avaliação, todos tenham feito a atividade. Né? Eu vou entrar em contato com alguns que ainda não fez. Se você receber uma mensagem aí é porque, né, você não fez. Se você não receber é porque está tudo ok. Eu vou estar entrando em contato com todos aí que ainda está com alguma coisa pendente, para a gente organizar isso até na quarta-feira, porque quarta-feira eu prometo para vocês que a gente encerra, tá bom? Queiram vocês ou não, na quarta-feira a gente vai encerrar esse curso. Ok, professor. Ok. Aí dia 15 começamos outros. Isso, no dia 15 a gente já começa a Por nós, a supervisão gente de não queria que RH. terminasse, não, professor. Muito bom, gente.
Alguma dúvida, alguma pergunta aí referente ao curso? Não, tudo tranquilo, podemos encerrar. Tranquilo, professor. Pessoal, hoje é segunda-feira, né? Eu quero desejar para vocês aí uma excelente semana para vocês, uma semana de bênção. E vamos aí, vamos junto. Quarta-feira a gente encerra. Parabéns por vocês terem persistido, né? Parabéns por vocês terem chegado até aqui. Vocês são sensacionais. Parabéns. Se não fosse vocês, essa história não estaria sendo contada. Então vocês são os protagonistas dela. Parabéns a todos vocês, né, pela dedicação. Só tenho a agradecer vocês aí pela participação de vocês. Só agradecer mesmo, o carinho de vocês. A gente fica muito feliz quando a gente tem uma turma tão animada igual vocês. Muito obrigado, gente. Tenham um excelente final de noite. Um forte abraço. Já vou liberar a avaliação de amanhã para vocês, já para vocês ficarem aí tranquilos, fazendo conforme aí vocês forem conseguindo, tá bom? Um forte abraço, até amanhã. Fiquem todos com Deus. Descansem. Semana é longa. Ainda Amém. mais para aqueles que Amém. trabalharam, né? Trabalharam muito aí no final de semana. Alô, boa noite a todos. Boa noite. Alô, Eu vou boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos.